Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos estudar o componente curricular de História. Abra aí na página 86, 87, ok? Compartilhar aqui tela. Pois bem, pessoal, vamos aqui. Já pegou o material aí, abriu na página 86, 87. Vamos agora ficar de olho aqui na explicação, viu? Vamos lá? Como vocês estão? Espero que bem. Pegue aí o vaso de água, beba água. Fiquem bem confortáveis para assistir a nossa aula de história que a gente vai estudar hoje sobre a colonização, né? Quem veio para as nossas terras, né? Qual era o interesse deles? Vamos lá? Página 86, 87. Não está aqui no slide, né? Por isso que eu quero que vocês abram um livro na página 86 e 87 para prestar atenção na explicação inicial, que é o ponto de partida. Vocês podem estar observando aí vários rostos, né? Aí é uma obra de arte. Essa obra de arte é de Tarsila do Amaral, lá de 1933. Representa os povos que formaram a população brasileira, né? Então, nós fomos colonizados pelos europeus, especificamente os portugueses, né? Mas vieram povos da Ásia, vieram os negros, né? E já tínhamos os povos indígenas, que formou essa miscigenação, a mistura de povos, e ela retrata bastante aqui na sua obra, né? Os diferentes rostos, né? Na sua pintura, correspondendo essa mistura de povos que vieram para o Brasil e contribuíram na formação do nosso povo, viu? E aí tem um ponto de partida, né? Com o item 1, item 2, item 3, que pede aí os seguintes questionamentos. Qual é a relação da pintura apresentada com o título desta unidade, né? Que esses rostos aqui correspondem aos diferentes povos que vieram para o Brasil, né? E formaram a nossa população. O item 2, quem é a autora da pintura? É Tarsila do Amaral, né? Quando ela foi produzida? 1933. E o item 3 é: como podemos definir a composição étnica do povo brasileiro na atualidade? É uma mistura de povos, né? As suas origens: europeus, asiáticos, né? Os próprios povos indígenas, que eram os nativos, entendeu? Vamos lá? Abram aí na página 88 e 89, que diz assim: a necessidade de colonizar, ok? Mas antes disso, eu vou fazer a leitura aqui, desse textinho aqui, né? Que é o descobrimento da América. Os descobrimentos marítimos espanhóis começaram com a viagem de Cristóvão Colombo, um navegante italiano que pretendia chegar às Índias navegando pelo Ocidente. Colombo conseguiu a ajuda dos reis espanhóis, Fernando e Isabel, que lhe deram 3 navios, o Santa Maria, o Ninha e o Pinta. No dia 3 de agosto de 1492, iniciou a viagem enfrentando muitas dificuldades. No dia 12 de outubro, Colombo desembarcou numa ilha das Antilhas, que era a América Central. Voltou para a Europa, convencido de que tinha chegado às Índias. Ele errou a rota. Mais tarde, Américo Vespúcio comprovou tratar-se de um novo continente, a América, né? Então, ele errou a rota porque ele queria ir para a Índia, né? Para as Índias, melhor dizendo, mas depois percebeu que era outro continente, um novo continente que eles iam descobrir. Na página 88 diz assim: a necessidade de colonizar. Então, colonizar é se estabelecer, né, em um local e descobrir o que tem nesse local. Então, eles passaram a ficar aqui nas nossas terras e a descobrir o que aqui tinha, que era muita riqueza, que era o que eles estavam procurando. Aí diz assim, né? A necessidade de colonizar é no livro de vocês que eu quero que vocês acompanhem a leitura, página 88, viu? No início do século XVI, os portugueses passaram a explorar as riquezas naturais do Brasil, né? Ficaram aqui. Contudo, espanhóis, holandeses e principalmente franceses também promoveram nessa época viagens marítimas ao território. Ficaram sabendo, né, que esse novo continente tinha o quê? Riqueza para se explorar.
realizando trocas de produtos com os indígenas, que foram os primeiros povos, quando eles chegaram aqui, que entraram em combate, né? Os indígenas já estavam aqui nessas terras, né? Então, eles se assustaram com a vinda desses outros povos, os europeus, os homens brancos que eles chamavam. Então, para diminuir o conflito, né, porque eram povos estranhos, os europeus convenceram, aí trazia a mercadoria, trocavam para amansar os indígenas, né? E assim pegar informações para encontrar áreas onde eles poderiam descobrir muita coisa boa, muita riqueza. E abastecia, né, os navios para levar essas mercadorias, essas matérias-primas que eles encontravam aqui, lá para a Europa, né? E o primeiro produto que eles começaram a explorar foi o pau-brasil, né? E outros também de grande valor comercial para os europeus, que eram as especiarias, né? Mas os portugueses e espanhóis começaram a disputar o território brasileiro. E aí foi necessário estabelecer um tratado de Tordesilhas. Mas o que é isso, professor? Olha, isso aqui, olha, dividir as terras, né? De um lado, de posse de portugueses, de outro, de posse da Espanha. Só que não só tinha português e espanhol para vir explorar a matéria-prima do Brasil, não. Veio os franceses, veio os holandeses e veio, né? Outros e outros, ok? Então, para não gerar mais conflitos que já estava existindo, a corte portuguesa estabeleceu esse tratado para dividir as terras. Então, português não poderia vir para cá, para as terras da Espanha, e os espanhóis não poderiam vir para cá, para as terras dos portugueses, né? Era para tentar amenizar o conflito. E aí, né, eles tomaram posse das nossas terras, né? E aí começaram a explorar o pau-brasil, as especiarias, né? Os indígenas serviam também como mão de obra para eles, eles começaram também. Aí, nos seus navios, trouxeram os negros para trabalhar, desenvolveram as capitanias hereditárias, a primeira vila, que foi a Vila de São Vicente, lá em São Paulo, né? Aí depois começou a produzir o açúcar. O açúcar era um produto muito comercializado e naquele período quem produzisse muito açúcar, ó, tinha muito lucro. Os europeus eram muito espertos e perceberam que a América, esse novo continente que eles tinham chegado e colonizado, traria muita riqueza para eles, né? Entendeu? Olhe, muitos fundaram as 13 vilas, né? Fundaram as 13 vilas na região do litoral, onde as embarcações chegavam. Era uma forma estratégica deles, né? Tudo que eles exploravam, botavam nas embarcações e mandava levar para a Europa, para enriquecer. E assim por muito tempo, até o Brasil se tornar independente, né? Lá na nossa aula que a gente estudou, então, por muito tempo o Brasil, porque o Brasil era colônia de Portugal, então eles tinham essa posse nas nossas terras, né? E aí, esse tratado ficou estabelecido para essa divisão. Na página 89 diz assim, a ocupação do território, né? Então, a coroa portuguesa, sentindo-se prejudicada com a presença de outros europeus no Brasil, organizou algumas expedições. Então, eles sabidos, né? Viu que tinha outras pessoas de olho, outros europeus, então eles se estabeleceram aqui para tomar posse das nossas terras. E aí começaram a desenvolver, né? Explorando o pau-brasil. O pau-brasil tinha uma coloração que era utilizada nas fábricas, lá na produção de tecidos lá na Europa. Por isso que eles levaram muitas mudas de pau-brasil para lá. E aí começaram também a produzir o açúcar, né? Era que também valia ouro naquele período. Aí na página 90 diz assim: quem eram os colonizadores? Eram as pessoas, né, que vinham se estabelecer no nosso país e aí passaram a permanecer aqui, né? Aí eram os membros da tripulação, das embarcações, eram os fidalgos, né? Era os membros dos funcionários do governo da corte portuguesa, né? Os padres tiveram uma função importante para catequizar esses indígenas, né?
trazer costumes. Os europeus diziam que tinha que trazer costumes para esses povos indígenas. E também, né, havia muitos aventureiros europeus que viajavam em busca de riqueza, que eram os outros holandeses, os franceses, que ficaram sabendo desse novo continente e que chegaram aqui também para explorar as nossas riquezas, né? Na página 91, vocês têm aí o pratique e o aprenda, né? Onde tem o mapa ao lado que apresenta informações sobre as primeiras vilas e cidades brasileiras. Olha aqui, olha na imagem no computador de vocês, né? As capitanias hereditárias, né? Eram as primeiras vilas. Aí nós temos a primeira vila de São Vicente, né? Foram quantas mesmo? 13 vilas. Então, vocês podem também estar fazendo essa atividade da página 91, ok? No livro de vocês também, vocês podem estar indo para a página 94, onde diz assim: para organizar a ocupação e a administração do Brasil, a forma encontrada pelo governo português foi a divisão do território em grandes lotes de terras, né? As chamadas capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram cedidas pelo governo português aos donatários. Olha aqui, ó, tá vendo? Essa aqui, cada uma dessas, ó, desde o Maranhão até, ó, aqui Santana. Então, ao tomar posse de uma capitania, era dever de um donatário proteger o território de invasões de outros reinos e de ataques de indígenas hostis à presença dos portugueses, né? Além disso, o donatário deveria tornar a capitania produtiva, distribuir marias aos colonos, administrar a cobrança de impostos, impor as leis e aplicar a justiça, punindo ou condenando os colonos quando julgasse necessário. Então, olha, estabeleceu aqui, olha, deu a cada donatário, cada um teria que tomar terra, posse dessas terras aqui, olha. Teria que cobrar os impostos para gerar o quê? Tudo isso era para ter lucro, né? Dom João III, em 1530, o rei de português, Dom João III, autorizou Martim Afonso de Souza a doar sesmarias aos colonos para que pudessem ocupar o território brasileiro e torná-lo produtivo. Em 1532, o rei instituiu as capitanias hereditárias. Por essas medidas, ele ficou conhecido como rei colonizador. Entendeu? Então, foi assim o nosso processo de colonização, né? Onde eles chegaram, se estabeleceram aqui, dominaram, cobraram impostos, né? Trouxeram padres para catequizar, ensinar a religião, os costumes, né, aos indígenas, e assim se estabeleceram, até quando o Brasil se tornou independente, né? Olha aqui uma outra imagem importante. Quando os negros vieram também para o Brasil, foram escravizados, eles tinham que trabalhar lá nos engenhos, na produção de açúcar, né? Então, se resume dessa forma. E aí nós temos a página 91 e 92 para desenvolver essa atividade referente a esses pontos que eu acabei de explicar na aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido essa história sobre a colonização, né? Portugueses, espanhóis que tomaram posse. Depois que chegou, holandeses, franceses, né? Com também a finalidade de tirar as nossas riquezas e enviar lá para Portugal. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Um beijo, até a nossa próxima aula.